Salve família, eu me chamo Cleber Santiago e você está no Central de Notícias Vascaínas. Todos os dias a gente passa limpo as últimas notícias do Vascão e hoje a gente vai falar sobre o goleiro Léo Jardim, que se apresentou ontem à seleção brasileira lá em Londres. Falar também do analista de performance Jomar Ottoni, que chegou agora em janeiro e já foi mandado embora. Falar um pouco também do clima que anda meio estremecido, pelo menos é o que diz a mídia, entre Ramon Dias e Alexandre Matos. Falar também de uma tal lista que o Ramon passou para a direção com alguns nomes de jogadores de volante e inclusive a gente está trazendo para vocês aqui uma exclusiva com o jornalista Adriano Berti do blog Golazzo.com. Fala um pouco sobre um jogador que muita gente tem perguntado, que é do Genoa, que pode vir jogar no Vasco agora no meio do ano. E para terminar, a gente vai falar sobre potencial construtivo. Vamos agora para a nossa vinheta e na volta a gente traz as informações. E vamos começar falando sobre o goleiro Léo Jardim, galera. Léo Jardim que ontem se apresentou à seleção brasileira lá em Londres. Ele que foi convocado pela primeira vez, né? E tanto nós, vascaínos, como ele também estamos na expectativa de ver ele como titular da seleção brasileira. Se não para os dois jogos, pelo menos que o Léo Jardim possa atuar em um dos dois. Vendo que hoje o Rafael não está nem perto do nível do Léo Jardim e o Bento, mesmo sendo um ótimo goleiro, eu particularmente acho que o Bento não tem cacife para colocar o Léo Jardim no banco. Mas diz vocês, o que vocês acham do Léo Jardim na seleção brasileira? É para ser titular? É para respeitar o momento do Bento, que já vinha sendo convocado antes? Agora a gente vai falar um pouco sobre o analista de performance do Vasco, Jomar Ottoni. Como eu tinha dito antes, ele chegou em janeiro, indicação do Alexandre Matos, ficou pouquíssimo tempo no Vasco. Eu não consigo particularmente entender o porquê que essa foi a primeira cabeça a rolar. Nem que tenha que rolar mais cabeças. A questão é a seguinte: ele era o problema? O Jomar Ottoni era o problema no Vasco? Foi por isso que nós não conseguimos chegar à final do Campeonato Carioca? Foi por isso que nós passamos esse sufoco todo contra o Água Santa? Eu acho que não. O que vocês acham da demissão do Jomar Ottoni? Deveria ter sido ele? Deveria ter sido outra pessoa? Eu particularmente acho que ele não era o problema. Acho que o Vasco nem tem um grande problema a ser resolvido. São questões que no dia a dia a gente vai conversando e a gente vai colocando a limpo aqui junto com vocês. Bom, galera, segundo a Atenção Vascaínos, o ambiente entre Alexandre Matos e Ramon Dias não anda bem. Eu, particularmente, ontem, a gente estava no Almoça Vasco e também na Live Raízes, aqui no podcast Cruz de Maltino, que é um canal qual também faço parte da bancada lá. A gente faz um trabalho maneiro em dias de jogos do Vasco. A gente estava conversando um pouco sobre isso. É estranho tudo que vem acontecendo? Sim, tá um pouco estranho, mas ainda assim a gente acha que não é esse problema todo, não tem essa rusga toda, não que o Flávio Dias tenha trago a informação errada, acredito que não, passaram para ele, mas eu acho que não é esse clima tão pesado todo. Tá um clima chato, tá, porque o Ramon ele pede e ultimamente ele não tem sido atendido. Eu vou até falar um pouco mais para frente sobre uma lista, como eu disse no começo do vídeo, que vazou aí, o GE noticiou. Mas, assim, eu acho que não tem problema entre Alexandre Matos e Ramon Dias e a comissão técnica. O problema está ali em eles entenderem o time certo para trazer o jogador e qual será esse jogador. Tem muito daquele problema que dizem também dos 10 dias da 777, né, que acaba atrasando um pouco o processo de compra, de aquisição de um jogador para o Vasco da Gama. Tem sim. Mas eu acho que conversando se consegue resolver isso. Diz aí o que vocês acham, pessoal. Sobre a tal lista que o GE noticiou aí, que o Ramon tem com nomes de jogadores, com nomes de volantes, essas coisas assim, jogadores para posição ali, carências, né, no elenco do Vasco, que a gente sabe que tem, segundo o GE, tem ali nomes de volantes. Particularmente, eu até comentei ontem também, como eu disse para vocês no podcast, que eu acho que o Ramon ele tá meio que morrendo abraçado com um nome, que é o nome do Gustavo Coedjá. Ele pode vir resolver nossos problemas no meio do ano? Pode, mas pode ser que ele não venha. Eu não quero nem entrar muito na questão de especulação de nomes na janela de meio do ano, porque agora a gente vai entrar numa janela doméstica. Meio do ano é só a partir de julho que a gente vai poder estar contratando.
Mas já passando para o outro assunto, já que o povo tem perguntado tanto na internet sobre um determinado jogador, eu fui buscar o Adriano Berti, editor do jornal do blog golazzo.com, fala sobre o futebol italiano, sobre o calciomercato, e fui buscar informações com ele sobre Kevin Strootman, volante, esse meia central que o Ramon vem pedindo, pelo menos em questão de posição. Aquele volantão ali atua no Genoa, que também é um clube da 777, e eu acho que, particularmente, com os nomes que vem sendo ventilado por aí, tipo Marlon Freitas, o Cuéllar pode vir ou não, o que a gente tem hoje, que é o Zé Gabriel, eu acho que ele pode ajudar. É um volante holandês, tem 34 anos, experiente, não é tão velho assim, vamos botar assim, né, para o futebol brasileiro, só tem 34 anos, como eu disse. Mas eu vou deixar aqui a opinião do Adriano e depois eu volto com algumas análises para vocês também. Dá uma olhada aqui, o contrato acaba agora mesmo, viu? Final de temporada. E assim, ele é um cara que eu gosto muito, assim, desde o tempo de Roma, passou pelo Cagliari também. Só que assim, falando de Europa, tá em fim de carreira, assim mesmo. Acho que não deve renovar, talvez vá para uma Série B, se não for para o Vasco, né? Eu não vi nenhuma notícia a respeito, mas é o típico jogador que iria, assim. Iria, claro, é um holandês, né? O holandês não costuma ir para o Brasil nem nada, mas tem no o vínculo da 777, é capaz que role, assim. É aquele perfil jogador Brasil, né? Fim de contrato, talvez fim de carreira. É o que eu sei, é o que eu tava vendo dele aqui, mano. Espero ajudar aí. Então, como vocês viram aí que o Adriano falou, eu particularmente fiz um comparativo, busquei no SofaScore, posicionamento, mapa de calor e um pouco da nota geral do Strootman, do Marlon Freitas e do Zé Gabriel. E aí vocês dão uma olhada aí, pelo mapa de calor a gente consegue ver que eles cobrem basicamente a mesma posição. A nota no SofaScore do Marlon Freitas é maior, depois vem a do Zé Gabriel, depois a do Strootman. Particularmente eu não consigo entender o porquê. Eu confesso que ultimamente eu não tenho acompanhado tanto o campeonato italiano e quando eu acompanho não é muito o Genoa. Mas eu acho que o Strootman pode sim, se chegar, se vier mesmo, pode agregar ao time e particularmente eu acho que ele pode ser a peça que falta. Não necessariamente a gente tem que trazer o Cuéllar, que é uma negociação difícil. E agora a gente vai trazer informação sobre potencial construtivo. Hoje, às 18 horas, no podcast Cruz Maltino, na Live Raiz, a gente vamos ter a presença do vereador aqui do Rio de Janeiro, Pedro Duarte, do Partido Novo, que vai falar um pouco sobre como está o andamento do potencial construtivo do Estádio São Januário dentro da Câmara dos Vereadores. Estou sabendo aí que andou alguma coisa, tem novidades para vocês. Então, se vocês puderem, colhem lá hoje às 18 horas, Live Raiz, podcast Cruz Maltino, que vocês vão ter um esclarecimento maior de tudo que vem acontecendo sobre o potencial construtivo do nosso Vascão, tá bom? Saudações vascaínas a todos e até mais tarde. Mais tarde tem vídeo de novo, galera. Abraços.